Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um programa Palavra Viva, então não saiam daí. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Vamos ouvir então os nossos patrocinadores e logo em seguida meditaremos sobre a esperança, dando continuidade aqui à nossa série na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção, lancheiros! Produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero que você abra aí, se você tiver a sua Bíblia, em Romanos capítulo 5. Nós estamos no capítulo 5 da nossa exposição, da nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje nós iremos tratar aí do tema esperança. Existe até um comercial aí que viralizou, né? Mostrando, se eu não me engano, a Fernanda Montenegro e uma criança. E a criança fala respeito. E ela repete respeito. Esperança. E ela diz esperança. E viralizou esse comercial. Mas a esperança que eu quero tratar aqui com vocês, ela é muito mais profunda. Não é uma esperança como a esperança pregada aí no mundo afora. É uma esperança muito mais sólida, muito mais concreta, muito mais inabalável. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Somente até aqui. Nós já falamos aqui, nós estamos falando dos frutos da justificação, que compreendem aí o capítulo 5, versos de número 1 a 11. E nesses poucos versos nós já observamos, já pensamos sobre a questão da paz, da graça e da glória. Mas agora o apóstolo Paulo, dando seguimento ao tema dos frutos da nossa justificação, ele apresenta-nos a questão das tribulações, do sofrimento. E isso aqui é muito importante para nós, porque embora nós tenhamos colhido os frutos da justificação, isto é, a paz, a graça e a glória, isso não nos isenta das tribulações. Isso não nos isenta das tribulações. E como nós iremos perceber aqui hoje nessa exposição, as tribulações faz com que nós venhamos colher ainda mais frutos dessa justificação. Isto é, a alegria, gozo, a paciência, a experiência e a esperança. Todos esses frutos que nós colhemos da nossa justificação, da justificação pela fé. Então eu quero fazer aqui algumas pontuações, refletir aqui juntamente com vocês sobre esse texto. O primeiro ponto aí que eu quero destacar é que o salvo se alegra nas tribulações. O salvo se alegra nas tribulações. E aí o texto diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. E aí eu quero começar a pensar com vocês a respeito das tribulações como esse sofrimento a qual todos pós-queda passam. Porque a verdade é que depois da queda do homem, o sofrimento é inevitável, é inesperado e ele é inescapável. Não tem como você fugir da realidade do sofrimento, das aflições da vida, das tribulações, dos dias maus, das noites mal dormidas, das enfermidades, das catástrofes, das intempéries da nossa própria vida ou daquilo que nos cerca. Nós não temos para onde fugir da realidade do sofrimento. Ainda esse final de semana, no condomínio onde a minha irmã mora, um jovem de 22 anos de idade se jogou do quarto andar. E diz que todo mundo parou o condomínio inteiro, todo mundo saiu para ver o que estava acontecendo. Foi um barulhão à noite, de domingo para segunda-feira. E causou esse alvoroço, aliás, de sábado para domingo. E veio resgate, etc. E aí já no domingo à tarde já veio a notícia que ele havia de fato morrido. E aí a gente se pergunta, o que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida?
o que leva um jovem de 22 anos a tirar a sua própria vida. Esse é o sofrimento. É o sofrimento que é inerente à condição do ser humano pós-queda, a qual todos nós estamos sujeitos. Pense, por exemplo, em quantas pessoas, você tem visto aí o jornal, e você tem visto aí desabamento de terra, deslizamento de terra, casas sendo soterradas pela terra, pessoas, famílias inteiras sendo ceifadas pela morte. Outros perderam sua casa, estão morando em abrigos. Sofrimento. Sofrimento não manda uma cartinha dizendo assim, ó, tô chegando. Sofrimento simplesmente vem. Ele não deixa nem que nós nos preparemos para ele. Ele simplesmente nos toma de súbito. O sofrimento é uma realidade a qual nós não temos como evitar. E aí a palavra aqui no grego para tribulação é tilípsis, que significa pressão. E alguém chega a dizer que não diz respeito a qualquer pressão, mas a pressão atrelada à oposição, à perseguição em relação ao mundo. Ou seja, para o cristão, nós muito bem sabemos que tribulação é essa. É a tribulação da carne, é a tribulação do mundo, é a tribulação do diabo. De tudo aquilo que nos cerca e quer nos enfraquecer. Tribulação. A própria palavra tribulação, que vem aí do latim, tribulum, ela significa lugar onde se descasca o trigo, separando o grão da palha. Então o tribulum, ele era um pedaço pesado de madeira com cravos de metal usado para debulhar os cereais. Ele era um instrumento utilizado para debulhar os cereais, para debulhar o trigo. Então, tribulação tem a ver com essas oposições. Tem a ver com ser debulhado, esmagado, para separar uma coisa da outra, para separar aquilo que é útil daquilo que é inútil. As tribulações fazem parte da nossa existência pós-queda. Qual que é a diferença? A diferença é que agora essas tribulações que fazem parte da condição humana, e deixa eu aqui dar uma informação, nota de rodapé a respeito desse tema, porque esse tema abre uma ponte, abre uma margem para o problema do mal. E muitas pessoas não entendem certas tribulações, certas angústias. Alguém pensa que Deus acordou e falou assim, não, vou dar um câncer para aquele ali, vou matar aquele outro ali, vou fazer... Não é assim que as coisas acontecem. As tribulações, o mal, tudo isso tem uma origem. A origem é o pecado. O pecado entrou no mundo. Toda a criação, diz Romanos 8, ficou sujeita à vaidade. Ficou sujeita ao pecado. E diz que a criação geme e chora esperando a redenção dos filhos de Deus. Esperando o arrebatamento da igreja. Esperando a reconciliação final. Mas enquanto isso não acontece, o mundo, a criação de Deus está gemendo e chorando. Está sofrendo, o sofrimento está aí. Vem na casa do crente, vem na casa do ateu. Vem na casa do ateu, vem na casa do crente. Não tem distinção, não tem homem, não tem mulher, não tem negro, não tem branco, não tem rico, não tem pobre. Não tem classe A, B, C ou D. Sofrimento atinge todo mundo.
Todo mundo é atingido pelo sofrimento, ou por algum tipo de sofrimento. E Deus se utiliza desses sofrimentos para tratar sobre a vida do crente. Porque o sofrimento para o crente é diferente. Há uma perspectiva diferente do sofrimento para o crente. O sofrimento para o crente é Deus trabalhando nele para depois trabalhar através dele. É Deus moldando ele, é Deus permitindo que as aflições, as tribulações da vida moldem o caráter de Cristo no crente. Não existem acasos na vida do crente. Diz que Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Não cremos em sexta-feira 13, não cremos em acaso, não cremos em superstição, nós cremos num Deus que dirige o nosso destino, que dirige a nossa vida, as tribulações. Tudo isso é Deus trabalhando em nossas vidas de alguma maneira. Talvez eu não entenda, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo os seus decretos, segundo os seus propósitos. E as tribulações não são diferentes. Só que o fato aqui é o seguinte: o salvo se alegra nas tribulações. O que o texto aí diz? E não somente isso, mas também nos alegramos nas tribulações. E aí lá, Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo falando sobre alegria, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. E aí você percebe o quê? Que alegria na Bíblia é mandamento, é ordenança, é um imperativo. Diz também que a alegria é o que? Ultra circunstancial. Nós temos que nos alegrar quando de vez em quando? Não, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tem inclusive uma mensagem lá no canal Palavra Viva, na nossa série sobre os frutos do Espírito, falando sobre esse gomo do fruto do Espírito, alegria. A alegria é o que? Ela é cristocêntrica. Alegrai-vos sempre quem? No Senhor. A alegria do crente está depositada em Jesus. O apóstolo Paulo, deixa eu ler rapidamente para vocês, Atos dos Apóstolos, na sua conferência com os anciãos de Éfeso, lá em Mileto, ele diz no verso 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho de Deus. Ele diz: olha, eu não tenho nem mais a minha vida como preciosa. E não teve ninguém que passou mais tribulação do que o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 4:4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Pergunta que eu faço para você: de onde que ele escreveu aquela carta? Escreveu da sua prisão em Roma. Sua primeira prisão em Roma. Algemado. Passando por tribulações. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. As tribulações produzem na vida do crente uma verdadeira alegria, uma verdadeira fonte de alegria, porque quando você descobre em meio às tribulações que a verdadeira fonte da alegria é o próprio Cristo, é o próprio Deus, que mesmo em meio às lutas, às pelejas, às batalhas da vida, você consegue ter a doce presença do nosso Cristo e tirar dos sofrimentos alegria, regozijo, vitória, bênção, consolo. Por quê? Porque a alegria, ela é genuína, ela é produzida em meio às tribulações pela nossa confiança em Jesus. Segundo, a tribulação produz o que? Paciência. Aí diz o texto: sabendo que a tribulação produz a paciência.
E aí você deve estar lembrado lá de Gálatas capítulo 5, falando sobre o fruto do Espírito. Verso 22 e 23, o apóstolo Paulo diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí Paulo aqui já tratou do quê? Do gozo, da alegria. E ele fala também o quê? Da paciência. Porque não existe como você produzir o fruto do Espírito chamado paciência, senão em meio às tribulações. É um teste de resistência. É Deus moldando, esculpindo em nós o caráter de Cristo, que era manso e humilde de coração. Veja só esse fruto da nossa justificação. Paciência. Paciência. Você vai produzindo o quê? Paciência. Em meio ao quê? As tribulações, as lutas, as pelejas, as oposições. Porque isso vai nos dando resistência no processo. E nós temos que o quê? Exercitar o fruto do Espírito chamado a paciência. Terceiro, a tribulação produz experiência. E aí diz o texto assim, e a paciência, a experiência. E a palavra aí, experiência em grego, é dokime. E ela tem esse significado de o quê? Caráter aprovado. Alguém que passou por um teste e foi aprovado nesse teste. Ou também diz respeito a alguém que foi testado no fogo. O ouro, a prata sendo depurada no fogo, tirando as impurezas, sendo provada, testada para ver se ela é autêntica. A experiência ela é necessária para que eu e você possamos ser de fato ditos: esse aqui é salvo. Esse aqui de fato foi justificado pela fé. A experiência, porque, veja bem, você foi salvo pela graça mediante a fé, mas isso vai ser submetido a testes. Eu quero saber se na hora das lutas, as pelejas, as batalhas, você vai repousar em Cristo. Você vai depositar sua confiança em Jesus. É isso que eu quero saber. É isso que é importante de saber. Por isso que nós vamos passar por experiências que vão testar se nós estamos de fato sendo uma nova criatura ou não. E último, a tribulação produz esperança. Paulo vai concluir dizendo: e a experiência, a esperança. E a esperança é essa espera no invisível. Porque ainda Paulo dizendo em Romanos 8, diz que a esperança que se vê não é esperança. Porque se eu vejo, para que eu espero? Eu espero aquilo que eu não vejo. A esperança é uma convicção, uma confiança futura. E aí você tem nos frutos que nós já conquistamos: paz, graça, glória, alegria, paciência, experiência. Isso nos leva ao quê? A esperança. Um dos 3 importantes frutos que o cristão produz: fé, amor e esperança, segundo lá 1 Coríntios 13. No final vai sobrar o quê? Vai sobrar a fé, vai sobrar o amor, vai sobrar o quê? A esperança. A esperança em quem? A esperança em Jesus, na sua vinda, no cumprimento das suas promessas, na nossa redenção final, cabal. Essa é a esperança. Tudo isso é Deus trabalhando em nós, é nós sendo submetidos aos testes de Deus para que nós venhamos produzir mais. A nossa justificação pela fé nos faz
produzir. E não se assuste se no meio da sua caminhada com Deus vier tribulações. Porque isso é Deus autenticando que de fato você é uma nova criatura. Para que nós venhamos ainda produzir mais frutos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse processo e nessa caminhada para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau!